Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner Olmos e a gente está iniciando aqui este projeto, que é um projeto de testemunhos. Você que está assistindo, muito provavelmente já assistiu aqui o testemunho e a história magnífica do irmão Rodrigo Custódio, do canal Para Que Possamos, né? Você também, muito provavelmente, já está assistindo a série Desvendando o Adventismo. Se não está, nós iremos deixar aqui na descrição desse vídeo, para que você entenda um pouco mais sobre a sua própria história. Se você é adventista, se você é de uma outra denominação, não tem problema, você é muito bem-vindo aqui nesse canal. E hoje eu tenho a alegria de trazer uma pessoa aqui que tem um testemunho magnífico, não só pelo que ela viveu, mas pelo que ela está vivendo. É uma pessoa que ajuda muitas pessoas. É uma pessoa que tem um ministério de acolhimento, né? É um ministério de acolhimento onde ela pode, com o seu testemunho, com as experiências vividas, mostrar a Cristo às pessoas. E mostrar para as pessoas que muitas vezes estão desiludidas por causa de algum problema com a religião, mostrar para essa pessoa que existe vida mesmo fora do sistema religioso adventista. Essa pessoa é muito querida e eu estou chamando ela aqui agora para que ela entre aqui, se apresente. Vocês vão conhecer. É a irmã Lilian, tá chegando aí. Irmã Lilian, tudo bem com você, irmã? Olá, graça e paz, boa noite, meu irmão. Graça e paz. Eu estou muito contente por te receber aqui. Já ouvi a sua história, né, nos outros canais aí. E eu pensei assim, eu preciso desse testemunho aqui no canal também, para que as pessoas possam ver que existe uma saída, né? Que existe uma solução para esse problema que estão encontrando no momento. Então, não tem, primeiramente, não tem nada perdido, né, irmã? Pode ser um começo de uma linda história, é ou não é verdade? Agora que a vida e vida em abundância vai começar para você. Jesus Cristo está aqui para libertar pessoas e para nos dar uma vida infinitamente melhor daqui que a gente vive dentro de uma seita, dentro de regras e doutrinas criadas por homens, né? Olha, mas Amém. a satisfação e o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Que o Senhor Amém. te abençoe, te guarde, você e a sua família. Estou muito feliz e honrada por esse convite, viu, meu irmão? Amém, irmã, amém. Aqui no canal Remanescente, irmã, a gente está começando agora a trabalhar com Adventismo, por mais que eu já trouxe muitas profecias, já falei de Adventismo no passado, mas nós temos também muitas pessoas que estão aqui que nunca conheceram sobre a seita, não tiveram experiências, mas acompanham o canal. O canal aqui a gente tem muitas histórias de testemunhos também, testemunhos maravilhosos de pessoas que simplesmente encontraram a Cristo em diferentes níveis de relacionamento, de sociedade, grau de conhecimento, enfim. Pessoas que encontraram a Cristo e testemunham, né? Milagres, testemunham coisas que a gente não está acostumado a ver, talvez até dentro do sistema religioso. Então, Ah, é. eu também gosto muito de testemunho e por isso eu fiz questão que você viesse aqui. Conta para nós um pouquinho da história da irmã Lília, como que aconteceu até chegar aqui. Conta um pouquinho para nós de onde que você é, se apresenta para o pessoal aí. Tá joia. Então vamos lá. Meu nome é Lilian Varjão Borges. Eu moro aqui no estado do Espírito Santo. Sou capixaba, nasci aqui na capital mesmo do estado do Espírito Santo e nasci num berço adventista do sétimo dia. Uhum. Desde o meu bisavô, e ele trouxe o adventismo aqui para o estado do Espírito Santo, para você ter uma ideia. Então, eu sou a quarta geração de adventismo aí, Olha só. e tem uma igrejinha no interior aqui do meu estado, que hoje eles fizeram um grande acampamento adventista, eles fazem ali a famosa campanha do Morubá, que é bem conhecida aqui no meu estado, esse evento é bem famoso, sabe? O Arautos vai lá cantar todos os anos e tal. Ali tem uma igrejinha histórica, pequenininha, que o meu bisavô, que trouxe, ainda falando alemão, que trouxe o Adventismo para esse estado, e ali ele fez um pequeno grupo e criou aquela primeira igrejinha, está lá ainda. De forma, Uhum. irmão,
toda a minha família, por parte de mãe, são adventistas até hoje. E toda a minha família, por parte de pai também. Então, Olha assim, só. sou a única que saí da igreja adventista e larguei esse segmento aí, né? Depois que eu descobri que não era uma igreja, era uma seita. E eu vou contar para vocês como que eu fiz essa descoberta, porque é muito difícil você sair do que você foi criado. Desde Sim. pequenininho, né? Você é doutrinado, aquela ideia da sua mente. Eu nunca imaginei que eu ia sair da igreja adventista. Eu fui programada para morrer adventista do sétimo dia. Olha Eu só. nunca pensei em sair, nunca pensei em sair. Desde pequenininha, nos desbravadores, né? Fui escoteira, fui desbravadora, fiz aqueles treinamentos de mata e fiz aquelas coisas todas que um bom adventista raiz faz, né? Desde a infância. Sim. Então, meu irmão, os cultos de pôr do sol com a minha família eram muito lindos. Eu gostaria sempre de mencionar que, nas outras entrevistas que eu já dei para outros canais, né, eu sempre menciono que a gente não está falando aqui do adventista, a gente está falando do Isso. adventismo, que é um segmento errado, uma doutrina errada, e a gente vai chegar lá. Deixa eu até te interromper rapidinho. Interessante que você falou, pelo seguinte: nem tudo o que a gente viveu lá dentro é perdido, nem tudo. Exatamente porque existem pessoas, e aonde tem pessoas, Deus mexe no coração. Então, assim, momentos que você está falando, eu também vivenciei e confesso que tenho saudade, sabe? São momentos maravilhosos. Só que, infelizmente, não é só isso. E é exatamente esse o problema. Porque a gente enxergou o que está por, talvez assim, por detrás das cortinas, digamos assim, né? Me lembro da idade de 5, 6, 7 aninhos, toda a minha família sentada ao redor de piano, minhas primas sempre tocavam, e a minha família canta em harmonia. Meu avô era um excelente baixo, ele e o meu tio, hoje eu tenho um tio que mora lá no meio do mato, está isolado no alto de uma montanha, isolado, completamente isolado, e esperando o decreto dominical, né, da Ellen White. Mas Nossa. esse meu tio e meu avô, que já faleceu, eram os baixos. Meu pai, um lindo tenor, e ali todas minhas tias e nós cantávamos em harmonia. E o pôr do sol, para quem não sabe o que é um pôr do sol, eram lindos os cultos. Era para receber o sábado. Não era só para adoração a Jesus, nem sacrifício de cruz, nem dar valor para o que Jesus fez na cruz por nós. Não. Era Para uma receber os. adoração ao santo dia do Senhor, o selo de Deus que estava chegando sobre a gente. 5:30 da tarde, quase 6, recebendo o sábado, né? Era essa a rotina, toda semana era assim. Era lindo, Wagner. É Claro. muito bom ter boas lembranças. Sobretudo quem é musical, quem gosta de música, que trabalha com música. Você, eu já ouvi os seus testemunhos aí, né? Em outros canais também, incrível. Seu testemunho é tão parecido com o meu. A gente que gosta de música, Verdade. de quartetos. Eu amo quartetos também. Meu marido é quarteteiro, igual você foi. Nós Exatamente. vivemos uma boa época, né? Nós vivemos Não, lá dentro bons foi uma momentos. boa época. O que nós sempre, eu costumo dizer, nós almejamos, né? O que todo mundo gostaria é de ter uma igreja perfeita, É, mas a igreja não é perfeita. Isso inclusive, a própria instituição admite. Igreja imperfeita, tudo bem. Eu acredito que até é aceito por Deus, até porque ninguém vai conseguir ser perfeito. ninguém. Mas o problema é quando essa igreja não se assemelha ao caráter de Cristo. E Exatamente. aí, infelizmente, aquela questão, né? A gente pode acabar se acostumando com a situação e, E querendo quando ou não, quebra, querendo ou não, tu acaba virando aquilo que tu segue, né? você vira uma tradição do que te ensinaram desde pequeno, a sua Isso. visão é totalmente obscurecida, os seus ouvidos não ouvem mais nada ao redor e segue a rotina. É como no Velho Testamento, segue a rotina de sacrifícios, mata a ovelha, pega o sacrifício ali, mata um pombinho aqui, oferece ali no altar. É aquela rotina, e você não tem Rituais. abertura para rituais. Exatamente. Aí, musicalmente, eram lindos, os cultos eram lindos. Só que, quando
chegava a palavra de Deus, o momento de se ler a palavra de Deus, de pegar a Bíblia e ler, não era lida a Bíblia. Era lido o espírito de profecia, que é a tal da Ellen White. Então, ali se lia aqueles textos fúnebres, pesados, aquele terror do juiz investigativo. O meu nome e o seu nome podem estar sendo passados agora. Aí a gente, como adventista, lembrava, ai meu Deus, o que eu pequei hoje? O que eu fiz? Será que eu tomei Coca-Cola? Eu pensava na Coca-Cola, que eu tomava Coca-Cola escondida às vezes, eu era uma pecadora. Sim. E se o nome estiver sendo passado? Então vem aqueles textos. Vi que, porque Ellen White viu tudo, né? Não, ela Ellen viu White, Depois o irmão explica mais do que que, os. né? Senão eu vou ficar aqui o vídeo inteiro. Ellen White é a dona da Igreja Adventista, a mentora, a fundadora da Igreja Adventista e que todos seguem os mandamentos e doutrinas dela, segundo as visões dela, até os dias de hoje. Toda a liderança adventista aí que você vê bonitinho, esses líderes famosos que você conhece, esses grandes nomes, seguem não a palavra de Deus, seguem Ellen White e suas doutrinas loucas. Nós vamos chegar lá. Eles dizem que não, né? Eles dizem que não, mas se você tirar Ellen White do escopo fundamental da igreja, acabou a igreja. Acabou a igreja adventista. Sem Ellen White não existe igreja adventista. Então, irmão, o culto de pôr do sol, onde a gente estava ali cantando na minha infância, todo mundo ali reunido, minha avó fazia aqueles bolos gostosos, aqueles pães, aquela comidinha do sábado já preparada, porque não pode cozinhar no sábado, né? Tudo a gente prepara na sexta. Tudo isso era gostoso, aquele clima de família era gostoso. Mas vinha aquela palavra pesada do espírito de profecia da Ellen White. E aí vinha a culpa, porque ela fala, vi que a mensagem dos 3 anjos que voavam pelo meio do céu está ligada à reforma de saúde como o braço está à mão. E aí aquilo te dá um terror, porque eu falava, ai meu Deus, eu não consigo ser vegetariana, não consegui fazer reforma de saúde, eu não tenho condições financeiras, a gente vivia informal, sem emprego fixo por causa do sábado, perdendo emprego toda hora, e assim eu cresci fazendo esses cursos de pôr do sol, lendo esses livros, lendo essa doutrinação. E aí eu me casei com 18 anos, e eu já era líder de coral, líder de jovens, líder de escola sabatina. O meu bairro era pequenininho. Então, assim, começamos com 12, 15 pessoas. Quando eu saí de lá, já tinha mais de 300, 400 pessoas. Eu participei do enterro. Você sabe dessa história, né? Quando se compra um terreno para a igreja adventista, o meu avô foi lá, junto com alguns pastores, abre um buraco no chão de onde vai ser construída a nova igreja, enterra uma Bíblia e um livro da Ellen White do lado, né, para ver se abençoa ali a Bíblia, eu não sei qual é a intenção, né? Olha, confesso que eu não sabia disso, não. Você não sabia? Isso não. Se chama pedra fundamental. Não, eu ouvia falar da pedra fundamental, mas eu não sabia dessa história, desse misticismo, para mim não deixa de ser misticismo, de enterrar a Bíblia em um livro da Ellen White. Não sabia não, novidade para mim. Simpatia adventista, né? Tipo exatamente. Simpatia. A pedra fundamental é enterrada uma Bíblia, a palavra de Deus é enterrada. Veja se você acha algum sentido nisso. E um livro da Ellen White. Então, o meu avô é porque eu não tenho acesso mais na minha família, tem muito tempo que a gente não tem contato. Depois que a gente sai do adventista, os vínculos são completamente cortados, né? Sim. A vovó ainda é viva, minha mãe mora com ela, mas eu não tenho mais contato. Mas eu me lembro dessa foto nitidamente do vovô ali, cavando buracos, pastores ao redor da associação, porque na hora da inauguração eles sempre aparecem, né? Depois, na hora de ajudar, não. Mas na pedra fundamental eles estavam ali. Irmão, assim eu fui crescendo com essa doutrinação, me casei, tive minhas filhas e passei por tantos processos ali dentro. Eu era líder e como líder de igreja a gente tem que participar de comissão da igreja. Comissão é um assunto tão terrível, a gente passa por tantas situações e vê tantas coisas. Verdade. Mas eu era tão fiel, eu era tão feliz, uma adventista tão feliz dentro daquilo que eu acreditava. Por quê?
Eu falava, Senhor, eu tento ser fiel, estou na única igreja remanescente de Jesus aqui na Terra, a única igreja que vai salvar, a única igreja que guarda os 10 mandamentos de Deus, então a gente é santo, e a única igreja que tem o espírito de profecia. Então eu achava que eu era feliz, Wagner. Eu achava que eu estava assim, fazendo a vontade de Deus. É exatamente isso que você falou, irmã. A gente acha que tá tudo resolvido, porque, enfim, nos é ensinado, né? Bom, aqui é a verdade, não existe salvação fora, então eu Não, preciso seguir todos esses rituais aqui e eu estou garantido. Pronto, é mais ou menos isso. Por mais é, que, infelizmente, eu acho que você sentia um pouco disso também, que nem eu sentia, que parece que tu nunca está apto a ser uma pessoa nos moldes que a igreja te pede, né? não, Tu sempre tem que estar, sempre tá te cobrando. Nossa, eu não vou conseguir essa perfeição. Por que eu não vou conseguir? Entende? Sentimento de culpa, essas coisas assim que talvez você aí de casa que está assistindo sente. Isso não. Só depois que a gente foi ver que isso não é oriundo da graça, né, irmã? exatamente. Jesus não tem nada a ver com esse peso todo que você está Não. sentindo. Aliás, Jesus ele fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Só que se você for um adventista do sétimo dia e seguir as doutrinas da igreja adventista, você nunca vai conhecer o jugo suave e fardo leve, não. Você vai andar carregando o peso do resto da sua vida. Então, meu irmão, assim eu vivia. Vários cargos na igreja, diretor de escola sabatina, e vai, estuda a lição, corre a semana inteira para você adquirir as coisas, ao menos a comida ali da sua semana e paga o seu aluguel, aquela correria da sexta-feira, 5 meses, crianças já tomadas banho, todo mundo sentadinho no sofá, todo mundo preparado para receber Jesus? Não, para receber o sábado. Para santificar o sábado. Santificar o sábado. Irmão, Exato. dentro dessa realidade, até hoje se vive assim. Durante a semana, quanto mau testemunho, quantas coisas ilegais, quanta hipocrisia, quanto eu vi gente maltratar pessoas durante a semana, ser péssimos maridos, eu digo dentro da minha família mesmo, quantos maus testemunhos eu vi, quantas brigas, quanta baixaria. Mas chega sexta-feira à noite, parece que Transformação. Sabe o que eu parece costumo dizer, irmã? Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos, né? Porque para ir na igreja tem que ir bonitinho, né? Então nós temos bonitinho. uma roupa de cristão que você Roupa usa, você coloca ela no sábado, só que quando termina o sábado, tudo de pendura ela. E aí tu volta a ser o que tu era, entendeu? exatamente isso. Então, quando chega sexta-feira à noite, olha uma coisa interessante que me marcou. Você vê que cada um fica com um tipo de sequela, algum traumazinho. Eu gosto muito de pão. Aí nos Estados Unidos, vocês comem pão? Pão francês? Eu gosto tanto de pão com Tem, café. tem. Na comunidade brasileira tem. Ainda tem. Às vezes, eu corria com a faxina, corria com a comida, fazia tudo tal. Olhava no relógio, faltava 2 minutos para o sábado chegar. Não dava mais tempo de comprar meu pão. Até eu decidir Nossa, comprar o pão, não comprava, aí eu passava sexta-feira à noite todinha com vontade de comer um pãozinho. Sábado de manhã eu ia para a igreja sem o pãozinho, né? Comia uma frutinha, alguma coisa quando tinha, e ia para a escola sabatina cumprir os rituais. Isso parece Velho Testamento, não parece? Leva o cordeiro, vai matar o bicho, vai sacrificar. Ai, quanto ritual, meu. Sendo que Jesus estava lá do céu olhando ao filho. Eu estou aqui à destra do Pai, já paguei tudo por você. E como que isso entrava na minha cabeça? Nunca sim. entrou até Jesus me alcançar. Assim, meu irmão, eu vivi 37 anos no Adventismo. Jamais eu pensei em sair de lá. Até que eu tive um plano mirabolante de fugir para as matas. Então, eu mudei daqui da capital. Hoje eu moro no litoral. Eu mudei da Ok. capital e fui para as montanhas, na cidade de Venda Nova do Imigrante. Lindo, lindo lugar, clima europeu, temperaturas abaixo de zero, tá? Tudo lindo lá. Lá é chique e lindo. São os lugares turísticos Sim. mais bonitos daqui. E lá em Venda Nova do Imigrante, que é a cidade serrana daqui das montanhas do estado do Espírito Santo,
eu fui morar lá por causa do medo que eu tinha do decreto dominical e da perseguição. Chegando Sim. lá, a gente foi procurar emprego aqui, correr ali, e aí meu marido começou a dar aula de violão, eu dava aula de iniciação em piano, em teclado, e nós tivemos ali os nossos primeiros alunozinhos, fomos ficando conhecidos, e conseguimos, né, através de processo seletivo, entramos na prefeitura de Venda Nova para dar aulas, né? Uhum. Isso foi no ano de 2010. Então, meu irmão, a gente estava ali, 2011. Estávamos ali, regendo coral, nas escolas, para terceira idade, projetos sociais, via prefeitura. E aí fomos ficando conhecidos na cidade. Uma igreja nos chamou para reger o coral, outra também chamou. Chegou num período bem bacana assim, na nossa vida, em 2011, que a gente estava com 10 corais. Foi um período assim, bem bacana, a gente comprou o nosso primeiro carrinho, nosso golzinho, a gente estava todo feliz, né? Uhum. Só que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi aí que um dia, eu regendo um coral, dentro de uma dessas igrejas, dentro da igreja batista, que era Pibavene, lá de Venda Nova do Imigrante, dentro das igrejas Assembleias de Deus, que a gente tinha coral lá também, nós fomos tendo contato com a palavra de Deus aqui e ali dentro dos cultos, porque eu nunca nem pisei numa outra igreja que não fosse adventista. Eu era totalmente Ellen Whiteana, adventistiana. Uhum. Todas as regrinhas que ela mandava, né? Não pode ter amizade com outro. Se você tem amizade com outro crente, você tem que trazer ele para Adventista. Então, eu só conversava com outro crente para captar ele para dentro do Adventista. A única Sempre igreja tentando verdadeira. mostrar que ele estava errado. É, de alguma forma que a gente tem toda razão, o Adventismo, e eles estão errados. O Papa e a Igreja Católica é a Babilônia, o resto tudo são as ramificações da Babilônia, né? Então, só Adventismo tem salvação. Essas coisas aí que eu acreditava lá no Adventismo. Então, meu irmão, eu estava regendo um coral dentro de uma dessas igrejas, e aí o pastor, bem sábio, né, o Senhor instruiu ele, deu sabedoria para ele não deixar o coral cantar no meio da programação, no início. Ele deixava sempre a gente cantar assim lá para o final, fazia um grande mover ali para que o coral finalizasse a programação. E eu tinha que ficar assistindo a palavra de Deus dentro daquela igreja, daqueles crentes que não tinha salvação. Porque batista, assembleiano, esses crentes, assim, eu não acreditava na salvação deles. Eu morria de pena dessas pessoas. Para você ter Uhum. uma ideia, irmão, vou abrir um parêntese aqui. A minha filha sempre amou a cantora Fernanda Brum. E a minha filha estava com 11 aninhos. E ela se chama Fernanda também, minha filha. Mas não é por isso, não. E eu falava, filha, ouve só as músicas da igreja adventista, filha, que nós temos a salvação, minha filha. Esse povo vai todo pro inferno, filha, se eles não se converterem para o adventismo. A Fernanda Brum tem guitarra, tem bateria. A irmã White falou que isso tudo é pecado, filha. Então não ouve isso não, mamãe não quer que você ouve. E minha filha, minhas duas filhas são duas bênçãos, duas princesas, tão obedientes. E ela lhe obedecia, meu irmão. E não ouvia nem um corinho, nem um CD de Fernanda Brum. E Imagina. assim segue a ignorância, né? Vamos lá. Eu regendo esses corais ali, passou um mês, 2 meses, e a gente tinha uma moto na época. Aí, logo depois, a gente comprou o nosso primeiro carrinho. Irmão, um frio, um frio. Eu e meu esposo enfrentamos uns 2 graus negativos já nessas montanhas aqui do Espírito Santo. Terminava o culto 9h30, quase 10 da noite ali, o coral cantava, e a gente subia congelando na moto, e íamos lá para o nosso bairro, onde a gente morava, que era bem afastado, bem no meio do mar. Isso tudo por causa de decreto dominical. E nós subíamos comentando, o que foi aquilo que a gente sentiu? Que paz é aquela quando o pastor lê a palavra? Por que eles são felizes e não guardam sábado? Eles cantam, eles louvam, eles adoram a Deus com uma alegria, um vigor que eu nunca vi dentro da Adventista. O que eles sentem lá se eles não têm a salvação, não têm o selo de Deus, não guardam sábado? E nessa teimosia, eu e meu esposo Elton ficamos uns 9, 10 meses. E o Espírito Santo já
Trabalhando. Tocando no coração, trabalhando no nosso coração, né? E aí, quando chegou no final de uns 10 meses, em média, eu parei o pastor, que eu já contei nos outros testemunhos, né? O pastor Carlos Henrique. Eu falei com ele que se um dia eu tivesse um canal, um dia eu fosse falar meu testemunho, que eu ia mencionar o nome dele para sempre, por gratidão e paciência que ele teve com as minhas cabeças duras. Eu fiz 1000 perguntas para ele por segundo. Por isso que eu sempre menciono, dou honra, porque naquela época ele foi uma bênção para a minha vida. Sim. Terminou o culto, a gente regeu o coral cantou lindo, a gente sentiu uma unção de Deus, o Espírito Santo de Deus estava presente ali naquele culto, numa Assembleia de Deus, lá no interior das montanhas. E eu olhei para o meu esposo e falei, Welton, eu não aguento mais, eu tenho que perguntar a esse pastor por que ele é tão inteligente, PhD, pós-graduado, um homem famoso aqui na cidade, totalmente ele é uma celebridade lá na cidade, além de ser pastor, ele tem outro cargo. Por que esse homem não entende que o sábado salva? Sem guardar sábado, ninguém vai para o céu. E aí, meu irmão, eu parei hoje, no final do culto. Falei, pastor Carlos, eu preciso conversar com o senhor. Você tem um tempinho? Ele, claro, minha irmã. Pode falar. Aí eu cheguei assim, o Wagner, todo no alto da minha arrogância, tipo aqueles fariseus fariseu, né? Aqueles fariseus que chegavam para interrogar Jesus toda hora, né? Sim. Cheguei para o pastor assim, no alto do meu adventismo. Falei, pastor Carlos, por que o senhor é tão estudado, tão inteligente, pós-graduação, estudado assim, tem um cargo tal, é pastor e não entende que o sábado é um quesito de salvação. Se a gente não vai dar o sábado, a gente não vai para o céu. Como pode o senhor ser uma pessoa tão estudada, tão inteligente e não entender isso? E outra coisa, eu oro. Eu subo um monte para orar com meu esposo, nós somos pessoas de oração. Nós sempre amamos Jesus e gostamos de orar. O que eu sinto dentro da sua igreja aqui? Se vocês aqui não tem o selo de Deus e não guardam sábado. Eu conheço Jesus, eu sinto Jesus dentro da sua igreja, por quê? Se vocês não têm o sábado. Sim. Eu vou, olha a minha frase, eu vou morrer adventista do 7º dia, mas eu quero essa explicação. Se eu tenho essa explicação para me dar? Aí ele deu uma risadinha assim. Irmã, adventista não gosta de ouvir, não. A irmã está disposta a conversar e ouvir um pouquinho? Falei, tô sim. Ele fez assim uma rodinha com as cadeiras, sentou a esposa dele, os 4 filhos e tal, eu, meu marido, minhas crianças. E ali, meu irmão, ele começou a contar para mim uma grande história de amor, que é a carta de amor de Deus para nós, que é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Ele começou de uma forma tão simples, só falou, meu irmão, Deus já tinha um plano de salvação lá no Éden, não tem nada desconexo na palavra de Deus. Ela é toda de um início a um fim vitorioso para aquele que crê em Jesus e é filho de Deus. Nós fomos adotados por Deus e ele foi me contando toda a história da humanidade, o plano de salvação que já foi feito lá no Éden, caso Adão e Eva caíssem. E caíram, mas ali mesmo já foi profetizado que do ventre da mulher viria um que pisaria a cabeça de Satanás. E que toda a Bíblia era uma sequência de uma história de um Deus que é poderoso, soberano sobre todas as coisas, e dentro das alianças, dentro dos tempos, ele vai cumprir, vai voltar e buscar a sua igreja, nós, seus filhos. Exatamente. Ele foi explicando para mim isso com tanto amor, que eu e meu marido foi chorando, que a gente nunca ouviu falar de Jesus com essa intimidade, com esse amor por Cristo que ele demonstrou para mim. Ele foi falando de Atos 2, o que aconteceu, Pentecostes, foi falando de Gálatas, de Efésios. Então, mais tarde, a gente pode estar comentando um pouquinho. Eu separei aqui meus papeizinhos de Gálatas, que eu gosto tanto. Ótimo. E aí, as escamas, meu irmão, instantaneamente foram caindo dos meus olhos, como se eu tivesse lido a Bíblia de cabeça para baixo, a vida inteira. De repente, a Bíblia se pôs de pé e eu entendia, palavra por palavra, que ele me falava. Só, meu irmão, que não pode parar por aí. Eu e meu esposo não ficamos ali felizes naquela noite e paramos de ler a palavra, não. Entendeu? Então, o que aconteceu? Nós fomos para casa maravilhados e nos dedicamos a muita oração e jejuar,
e fazer propósitos com Deus e devorar a palavra de Deus. Eu tenho aqui que eu separei para você a minha Bíblia velhinha, ó, a cascadinha. Eu falei, eu vou mostrar essa Bíblia que tem 12 anos, ó, o Elton Lívia. Tem 12 anos a minha Bíblia velhinha. A minha também já tá cheia de durex aqui, ó, que senão não aguenta mais, descascando. Meu irmão, se a sua Bíblia não tá toda rabiscada, deixa eu ver se eu consigo captar aqui alguma coisinha. Sim, alguma coisa. Toda rabiscada, toda pintada. Se os textos não pularam dos seus olhos ainda, se você não teve essa experiência com Deus de comer, de devorar a palavra do Senhor, e as escamas saírem dos seus olhos também, vem conhecer Jesus, porque eu só conheci Jesus depois que e eu louvo a Deus por isso. Meu irmão, o que eu fiz? Fomos estudar, fomos para a palavra. O Novo Testamento fazia outro sentido. Era tudo diferente. A mente abriu, porque eu falei, Espírito Santo de Deus. Quando Jesus subiu ao céu, quando foi elevado ao céu, né, depois de sua morte, ele prometeu que nos enviaria o Consolador. Esse Espírito Santo está aqui hoje, conosco, dentro de nós. Espírito Santo de Deus, me faça entender a palavra de Deus. E eu e meu marido fomos por meses estudar a palavra. Subimos montes, subimos montanhas. Eu te mandei fotos aí de alguns arquivos que eu tenho aqui, daquele lugar lá de Venda Nova. Uhum. E esses montes, cafezais, plantações de eucalipto, todos esses montes de Venda Nova conhecem os nossos joelhos, meus joelhos e os joelhos do meu marido. Tá passando aqui em cima agora, o pessoal tá vendo. Ai, que bacana, que bom. Os nossos joelhos frequentaram esses montes. Tem lágrimas minhas derramadas aí, falando, Jesus, como pode? Eu não posso ter sido enganada 37 anos guardando sábado à toa. E o meu emprego da Petrobras, e o meu emprego da Vale do Rio Doce, que meu marido pediu demissão por causa do sábado, e o emprego do Elton, da Samarco, da mineradora daqui da região, ele pediu demissão por causa do sábado. O Banco Bameirinhos, você lembra? Ó, HSBC Bameirinhos, eu tive convites para trabalhar, Banco Bandes, tantas oportunidades, empresas multinacionais, eu disse não para todas na minha juventude por causa de um sábado, por causa de um cursozinho, que era sexta-feira à noite, depois do pôr do sol. Irmão, como eu já chorei. Então, se você, ex-adventista, está passando por esse processo, descobriu que a adventista não é uma igreja, é uma seita, e Ellen White não foi inspirada por Deus, não. Aquelas visões, supostas visões dela, hoje está tudo aqui, meu irmão. Temos estudos, documentos, PDFs, temos toda a documentação de que nós estávamos errados, estávamos presos dentro do conceito. E para a honra e glória do Senhor, hoje fomos libertos. Mas só a palavra de Deus, só Jesus pode fazer essa libertação conosco. Se nós nos entregarmos verdadeiramente a palavra de Deus ao estudo, o Espírito Santo também vai tirar as escamas dos seus olhos também. Amém. Irmã, vamos voltar nesse ponto depois, que eu quero pegar a tua experiência para Gálatas. Eu só gostaria que você contasse para nós aqui rapidinho. Tá, você descobriu o Evangelho, você descobriu o Evangelho, você descobriu a Cristo, digamos assim, mergulhou na palavra e o conhecimento não parou até hoje. E quando que deu aquele estalo assim, gente, eu tô numa seita, eu preciso sair. Como é que foi? Conta para nós aí. Foi bem rápido, porque... Foi rápido depois disso? Quando eu descobri 37 anos perdidos, eu falei, meu Deus, então existe vida fora do adventismo? Então eu posso ser livre daquelas profecias malditas da Ellen White, o juízo investigativo, que era o grande terror da minha vida. Não existe aquilo. Eu sou livre em Jesus. Eu quero a exclusão imediata dessa seita. E aí aconteceu um fato interessante aí. Irmão, eu gostaria muito de ter acesso ao meu e-mail antigo. Já até pedi ajuda aqui nos meus vídeos outras vezes, mas eu não tenho mais. Era meu nome, o nome do Elton, @yahoo. Não consigo achar mais esse e-mail. Eu fiz o seguinte.
fiz uma carta, citei o livro de Gálatas, o que Gálatas trouxe, né? Ali Gálatas 5 fala, ou a lei ou Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sejam livres. E eu fui citando esses textos de Gálatas, de Efésios e de Hebreus. Eu citei Hebreus que Jesus está sentado à direita do Pai. Acabei com o adventismo. Porque se Jesus sentado à direita do Pai, eles não acreditam nisso. Né? O Pai num andar de baixo e num subsolo, sei lá onde é esse juízo investigativo da Ellen White, né? Que ela inventou. Mas quando eu mandei esses textos, mandei por e-mail, nesse e-mail ainda antigo, Yahoo. Mandei para a Associação Adventista e falei, olha, eu sou a Lilian, sou da Igreja Adventista daqui do bairro tal, tantos anos aqui assim. Eu quero que vocês me expliquem o que está acontecendo aqui dentro da Bíblia, o que aconteceu nesses livros de Gálatas, Efésios e Colossenses, por que o apóstolo Paulo é tão claro e vocês não pregam isso. Eu preciso dessa resposta com urgência, ou eu quero a minha exclusão imediata, minha, do meu esposo e da minha filha, que já tinha 12 anos. Irmão, pasmem vocês. Depois de uns 15 dias me enrolando, chegou finalmente o e-mail de resposta. O departamental da Associação do Espírito Santo na época era o pastor Joel. Eu me lembro do rostinho dele ainda, um homem fortinho assim, branquinho. E ele me mandou a resposta no e-mail lá nesse Yahoo. Irmã, como atalaia de Deus na terra, eu tenho que vos anunciar que você está fazendo parte da única igreja remanescente de Jesus aqui na terra. Eu sim, eu estava ouvindo. Vamos lá. Gálatas é o seguinte. O apóstolo Paulo estava tendo muitos problemas com a Galácia. Os irmãos da Galácia eram muito problemáticos. Então, Paulo não estava emocionalmente em seu equilíbrio normal. Por causa de um desequilíbrio emocional, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Não. Era a explicação que ele me deu. Não acredito nisso. Paulo estava meio pancado, ficou ali desestruturado emocionalmente, escreveu Gálatas, que é a palavra de Deus que está aqui viva, eficaz, chegou em nossas mãos depois de tantos mil anos. E o apóstolo Paulo estava emocionalmente abalado. Por isso que Gálatas surgiu assim, ó, de um abalo de Paulo. E eu fiquei tão indignada. Eu mandei um e-mail para ele assim, pastor Joel, por favor, se o senhor está falando isso do grande apóstolo Paulo, um homem que eu gostaria, eu vou ter o privilégio de estar no céu com ele um dia, eu quero muito conversar com Paulo. Quero muito estar com meu Jesus, quero muito estar com Deus, com todos os apóstolos, todos os profetas. Mas Paulo é muito especial para mim, porque se não fosse as cartas de Paulo, eu não seria liberta. Eu falei, se o senhor teve coragem de falar isso do apóstolo Paulo, eu faço o seguinte, não quero discussão, não quero exclusão com meu nome lá na frente, com o microfone, falando que eu pedi exclusão, não quero escândalo. Manda por e-mail mesmo a minha exclusão do meu marido e da minha filha imediatamente. Eu não quero fazer parte disso nunca mais. Eu estou saindo da igreja adventista. Leia a ata numa comissão secreta. Eu não quero nem conversa, nem fofoca. Por favor, eu servi essa instituição por 37 anos e estou saindo totalmente por não concordar com as doutrinas que vocês pregam mais. Eu não compactuo com isso mais. E assim se fez. Minha exclusão foi rápida. Não demorou nem 2 meses mais a partir do dia que eu descobri a verdade. Então, a gente vê, né? A culpada da tua exclusão foi Paulo. Ele foi o culpado. O desequilibrado emocional de Paulo. Irmã. Meu irmão, eu já tive tanto desejo de capturar, né, esse e-mail. Esse e-mail vale milhões. Que vontade de ter, mas eu perdi o acesso a essa conta muito antes. Você sabe que eu não tinha sido excluído, tá? Porque eu pedi para sair e depois eu recebi uma visita do ancião da igreja, que era meu amigo, dizendo que a igreja decidiu por não me excluir. Mas eu nunca mais voltei, porque, enfim, depois daquela minha história que eu já contei, o pessoal sabe. Quem não conhece pode assistir aqui também no canal a minha história. Porém, chegou depois em 2019
Eu recebi uma mensagem no Messenger de uma pessoa que eu não conhecia, e essa pessoa diz assim, você é o Wagner? Eu disse, não, sou eu. Ok, eu sou secretária da igreja da Vila Augusta, que é onde eu frequentava, né? E você ainda está aqui, mas você não frequenta mais, né? Eu disse, não, não. Ela já sabia a história. Ela disse, não, pois é, eu gostaria que você, se você não vai frequentar, que você pedisse a sua remoção para nós aí, por favor. E eu disse assim, como assim? Vocês estão me excluindo? Como é que funciona? Só me explica. Ela, não, não, é só por um procedimento padrão para a gente não ter números que não estão ocupando. E eu disse, sabe que já deveria ter feito isso mesmo? Eu falei para ela, eu vou fazer essa carta para você a punho É uma e vou te carta escrita. mandar por e-mail. Vou te mandar. Só que assim, ó, eu quero que você leia lá na frente. Você vai me prometer que essa carta vai ser lida lá na frente. Ah, eu te prometo, eu duvido que ela tenha lido. Não Mas eu leu mandei. nada. Foi mais ou menos o que você falou. Eu expliquei tudo ali, sabe? E mandei. Só que eu tenho ela. Tá aqui. Um dia eu vou fazer um. Fantástico, eu queria muito ter esse e-mail. Olha como ele terminou o e-mail. Saiba você que essa decisão que você tomou agora acaba de tirar o seu nome do seu esposo e da sua filha do livro da vida lá no céu. Ele falou isso? Ele falou isso para mim. Assim que riscar o seu nome da associação da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Espírito Santo, o seu nome está sendo riscado automaticamente no céu agora. Então eu imaginei uma grande borracha, uma borracha gigante lá no céu apagando o meu nome de minha família do livro da vida. Você acredita? Mas isso não é de surpreender, por mais que você que está assistindo em casa está surpreso com isso, para nós nesse meio não é, porque até hoje a minha avó diz, volta para a igreja, porque o nome de vocês foi riscado do nome do céu, entendeu? Sim. E eu vou falar o quê? Minha avó já está com 80 e poucos, eu já nem respondo, ela diz, não, avó, fica tranquila, eu tô com Jesus, eu só respondo assim, né? Mas é assim que nós somos vistos. Você que saiu da igreja adventista, entenda, para o adventista, você é visto como uma pessoa que foi riscada do livro do céu. Não é do livro da igreja, do livro do céu. Você não tem mais chance nenhuma. Isso é o que a igreja diz, tá? Só que nós estamos aqui hoje, eu e a irmã Lília, para te dizer totalmente o contrário disso. Exatamente. Agora você começou uma nova vida. Uma vida com Jesus. Com Jesus. O livro de Apocalipse, irmã. Verdade, vida e salvação. Jesus. Exatamente. Uma das cartas às igrejas do Apocalipse diz assim, ó, eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar essa porta. Entende? Essa porta foi aberta por Cristo Jesus. E pense nisso, medite nisso. Ninguém, não existe não existe nenhum ser, nenhum pastor, ninguém aqui que faça o que Cristo faz por você, que não é te julgar, tá? É interceder por você. O teu único mediador é Cristo Jesus. O teu único mediador. E ele não está naquele lugar, neste momento, te julgando. Ele está intercedendo por ti. Enquanto houver vida dentro de você, existe oportunidade. O que a palavra nos diz? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do teu coração hoje. Para te dar o quê? Para te deixar preso num sistema em que te dá dogmas? Não, para te dar liberdade nele. Para te dar o quê? Descanso, que é o próprio Cristo Jesus. Ele é o teu descanso. Glória a Deus. Essa é a palavra verdadeira. Eu falo isso em alguns vídeos meus. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Não é para ímpio, não é para os que estão no mundo. É muito mais para aquele crente cristão, crê em Jesus, até crê em Jesus, mas que está dentro de uma seita e que nunca abriu o coração para o sacrifício real de Jesus na cruz. Ele foi suficiente, ele é o sumo sacerdote maior que pagou todo o preço por nós. Só ele, Wagner, conseguiu guardar todos os 10 mandamentos. Só ele, meu irmão, aquela prisão que eu vivi, aquele luto, aquela loucura de correr para preparar a casa para sábado, e tanta doutrina, e tantos sacrifícios, tantos rituais. Irmão, só Jesus cumpriu
toda a lei. Jesus guardou os 10 mandamentos, Jesus cumpriu, esteve aqui na terra, se fez maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. E Jesus é o único que poderia ter cumprido isso tudo. A gente só tentava em ritos e doutrinas semanais, em sacrifícios e doutrinas semanais, de livros de escola sabatina, lição da escola sabatina, e nunca conseguiríamos. Por isso, Jesus tinha um plano perfeito de salvação. Ele veio e cumpriu. E glória a Deus por isso. Exatamente. Existe uma promessa, que eu estava abrindo aqui para ver, que está lá no livro de Oséias. É referente ao povo que foi espalhado, as 12 tribos de Israel que foram espalhadas, e a aproximação feita com os gentios agora. Mas essa promessa, ela sempre me fez muito pensar no Adventismo, tá? Porque ali no capítulo 1 vai dizer que o seguinte, que existe um povo que muitos dizem assim, ó, vós não sois o meu povo. Vós não sois o meu povo. E a palavra diz assim, ó, tornou a conceber e deu à luz a uma filha e disse, o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais me tornarei a me favorecer com a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelo cavalo, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, aquela que, entre aspas, foi rejeitada, concedeu, deu à luz a um filho, e disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes disseram, vós não sois o meu povo, ali mesmo se dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E olha só que interessante a promessa. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão juntos, constituirão uma só cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. Então, assim, se te dizem, tu não é o povo de Deus hoje, peraí só um pouquinho, o povo de Deus é esse daqui, essa é a igreja verdadeira, essa é a placa. Essa é a placa que salva, né? Se dizem isso, a palavra de Deus está te dando uma promessa de que se tu foi desfavorecido em algum momento, a partir do momento que Cristo morreu na cruz, ele te aproximou desse projeto, deste plano. E ele diz agora, né? No lugar onde te dizem que tu não é povo, nesse mesmo lugar, eles irão reconhecer que vós sois filhos do Deus vivo. E juntos, todo mundo como um Israel, como está escrito em Romanos, né? Romanos 9, 10, 11. O Israel de Deus, não mais o de sangue, mas o da promessa, juntos constituirão uma cabeça. Quem é a cabeça, irmã? Cristo. Jesus. Constituirão uma cabeça e subirão da terra. Glória então, assim, essa é a promessa. A promessa de um povo. Abraão, Isaac e Jacó, há muito tempo atrás. Agora é só um pouquinho, vamos selecionar uma igreja, botar uma placa e dizer que quem não está dentro dessa placa não vai ser salvo? Não, só um pouquinho. Exatamente isso. Diminuir o sacrifício da cruz de Jesus, o plano perfeito de Deus para falar assim, se você não guardar um sábado na terra, você não tem salvação? Então, um dia da semana, um dia corriqueiro da semana, tem mais poder salvífico do que o sangue de Jesus? Não. Pare e pense. Não, com certeza não. Vamos aproveitar, irmã. Eu acho que, como você já tinha contado a tua história nos outros canais, agora, enfim, a gente conseguiu abranger bastante, mas eu quero aproveitar a sua estada aqui para que você ajude as pessoas, que esse é um dom que você tem, já me falou, tem ajudado muita gente, mas que ajude as pessoas a entender como que você chegou nesse entendimento dentro da carta de Gálatas, principalmente, mas você pode transitar nas outras, e eu acredito que você vai falar um pouco aí a respeito de lei e graça, né, irmã? Sim, meu irmão, vamos lá então. Vamos ver se eu consigo me sair bem aqui, que o Senhor me ajude. Amém. É bom
é bom nós falarmos sempre do amor de Deus. É sempre muito Sim, gratificante saber que o Senhor, ele tem um plano perfeito de salvação e ele jamais falharia, ele jamais erraria. Ellen sim. G. White, ela errou, Guilherme Miller errou, marcaram a data errada, marcaram algumas vezes a data errada, e aí foi o boom. Aconteceu aí a história do Adventismo, né? Eles falam que é poético, tão bonitinho, o desapontamento foi lindo. Eu já fiz vídeos aqui, meu irmão, no meu canal. Tem o vídeo aí de vários nossos irmãos excelentes que o Senhor tem usado a vida deles, né? Sim. E Aliás, desde irmãos, aqui o pessoal do canal Remanescente, se inscrevam no canal da irmã Lilian. Lilian amém, chamada por Deus, tá? O que você vai amém. encontrar lá? Testemunho e palavra. É isso. Não precisa de mais nada. Amém? Venha falar de Jesus comigo e estou aqui à disposição dos irmãos para a gente conversar. E, se preciso, eu dou meu WhatsApp também. Vamos falar da graça salvadora de Jesus, que demorou a entrar na minha cabecinha, mas glória a Deus, eu fui liberta tem 12 anos, tá, gente? Isso eu não contei, né, Wagner, ainda, né? Não. Eu fiquei 37 anos adventista, mas já tem 12 que eu estou liberta. Glória a Deus! Amém. Então, meu irmão, que nós estávamos dizendo aqui? A graça de Jesus, ela só entra na cabeça da gente quando a gente realmente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A lição da escola sabatina te dirige a você fazer um estudo irracional. Você só estuda o que eles direcionam, só os textos que É eles isso aí. separam. Você corre e estuda aquilo ali a semana inteira, porque você tem que responder 7 na escola sabatina todo sábado de manhã, senão você paga mico. É feio quando você não responde 7. Até 12 anos atrás, nas igrejas, tinha um quadro comparativo lá na frente de todo mundo que estudou 7, todo mundo que deu dinheiro para os carentes na rua, todo mundo que deu uma peça de roupa usada para alguém. Esses atos aí, essas obras, era relatado e exposto lá no quadro lá na frente. Meu irmão, tudo isso são rituais, são doutrinas criadas por homens. E tudo isso te desvia do verdadeiro foco central da salvação, que está na Verdade. simplicidade do nome de Jesus. O Uhum. nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. O que a Igreja Adventista faz, o Testemunho de Jeová, os Mormons e outras seitas fazem é te desviar desta verdade tão simples. Jesus é o caminho, verdade, vida e salvação. Você não consegue enxergar isso enquanto você está dentro de uma seita. Porque você é direcionado a estudar aqueles livros, o grande conflito, impacto esperança, vida esperança, não sei o que da esperança, dia da esperança, tudo isso que chega aí na sua casa, às vezes até de graça, tá? Eles colocam embaixo do seu portão aí. Tudo te leva e te direciona a você crer numa mensagem mentirosa que Ellen White criou sobre o juízo investigativo, sobre o sábado e tudo mais. A palavra de Uhum. Deus, ela é pura, ela é eficaz e ela é capaz de nos abrir os olhos e tirar as escamas dos olhos. Eu já falei em alguns vídeos meus que quem sou eu para me comparar com o apóstolo Paulo, né, queridos? Eu sou uma grande fã do apóstolo Paulo, quero encontrá-lo aí no céu, quero vê-lo no céu. Mas, meu irmão, você sabia que a gente era ignorante como Saulo? Porque Saulo era guardador da lei de Moisés. Ali, Sim. assim, fanático. E pela lei de Moisés, pela lei dos mosaica, ele até matava. Ele tinha documentação para matar e perseguir os crentes que não estavam guardando a Sim. risca a lei. Toda essa ignorância de Saulo cabia a mim. Eu também era assim. Eu achava que guardar a lei me traria salvação. Até que eu fui ler a Bíblia de verdade, com entendimento, e do Espírito Santo de Deus para abrir os meus olhos, e as escamas dos meus olhos também caíram. E eu caí do cavalo também. É É, só quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, quando a gente se quebra, se quebranta, deixa Deus falar conosco verdadeiramente, fala, Senhor, eu não sei nada. Me ensina aqui porque eu não tenho nada, eu nada sou. Me ensina. Aquela frase que eu tinha falado com o pastor lá atrás, eu vou morrer adventista do sétimo dia, eu desfiz com a minha boca e falei, Senhor, me ensina, me quebranta.
E eu fui ler, irmão, a palavra de Deus, que é tão simples, tão pura, tão eficaz, mas não entrava na minha cabeça. Em Gálatas, no capítulo 1 mesmo, Paulo já fala assim: eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos. Olha que apresentação, hein? Olha, Sim, saber que você foi chamado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, é muito poder, é muita alegria. Glória a verdade. Deus. E ele é muito feliz com Deus, né? Paulo passava provação, passava luta, era açoitado, era espancado, ele não estava nem aí, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele tinha uma alegria na salvação de Jesus que todo crente, todo cristão precisa ter, irmão Wagner. A gente precisa Sim, encontrar essa alegria de Jesus. E dentro de uma seita, essa alegria não existe. Capítulo 1, aqui, versículo 2. Escreva essa carta com todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Aí, o povo da Galácia, né, que eu ouvi falar lá no e-mail. Que Deus o sim, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Esse é o capítulo 1. Paulo já se apresenta como chamado direto de Deus. Isso já é incrível, isso já é impactante, maravilhoso, né? Por isso até que eu gosto também de abrir os meus vídeos sempre com graça e paz. Porque, por que não, se Paulo foi um exemplo tão bacana, né? E ele saudava todos verdade. com a graça de Jesus. Eu acho muito linda essa saudação dele. Continuando aqui no capítulo 2, irmão, eu separei alguns, porque senão vai ficar enfadonha a leitura, né? Uhum. Capítulo 2, Paulo voltou ali à região da Galácia e ele viu Pedro, tipo numa situação farisaica, quer ver? Ele estava sendo hipócrita. Como muitas vezes nós também seguimos aquelas doutrinas, aqueles rituais. Pedro também tinha sido influenciado lá numa situação, sabe por quê? Quando ele chegava os irmãos ali da igreja, né, lá na Judéia, ali, e que esses irmãos às vezes tinham uma certa influência, uma oferta boa, sabe, abençoava muito o ministério deles, ou agradava eles de alguma forma, Pedro foi se adequando para agradar todo mundo. Só que Paulo chegou a essa cidade e aconteceu uma situação que eles se encararam, né? A Bíblia fala que eles se encararam cara a cara. E Paulo fala assim: como assim, Pedro? Como que você volta a várias, né? Costumes de novo? Você quer voltar para trás? E aí foi escrito capítulo 2, capítulo 3. O 2,14 diz assim: quando viu o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto aquilo que realmente criam e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos os outros: embora você seja judeu de nascimento, há muito tempo já pôs de lado essas leis judaicas. Então, por que você de uma hora para outra está procurando fazer esses gentios obedecê-las? Então, Pedro estava ali, como muitas vezes a gente vê líderes, né? Para agradar um irmãozinho que é muito legalzinho, que é muito rico, às vezes é da igreja, né? A Sim. gente faz a vontade dele e não prega o verdadeiro evangelho de Cristo. Não Então, repreende. não repreende, deixa passar. No Isso. versículo 16, Paulo continua: entretanto, nós, cristãos judeus, sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo, Paulo falava, né? Para que ele tire os nossos pecados. Olha, no verso 18, Paulo continua: pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar de novo a falsa ideia que já derrubamos uma vez, a de sermos salvos pela guarda das leis judaicas. Porque foi pela leitura da Escritura que vim a entender que eu nunca poderia obter as boas graças de Deus pela tentativa e fracasso de obedecer à lei. Eu vim a compreender que a aprovação de Deus vem quando se tem Cristo. Essa aqui Uhum. é a Bíblia viva. É uma linguagem da Bíblia viva que eu estou usando. Viu? 21 diz assim: não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda das leis judaicas, então não havia nenhuma necessidade de Cristo morrer. O título desse capítulo diz assim: ou a lei ou Cristo. O capítulo já tem o título assim. Meu irmão, Gálatas, ele é enfático, né? Paulo é muito enfático em dizer que Gálatas se tornou insensatos.
e que se até um anjo aparecesse ali e falasse com ele um outro evangelho que não fosse o de Cristo, o simples evangelho de Jesus na cruz, sumo sacerdote maior, que viria tirar o pecado do mundo, aquele que se tornou maldição por nós, maldito aquele que foi pregado no madeiro. Isaías já tinha predito isso nas profecias lá do Velho Testamento. Se Paulo foi tão claro com os Gálatas e eles entendessem essa salvação garantida na cruz de Jesus, pronto, estava tudo pronto e pago. Assim somos nós hoje também. Porque a palavra de Deus, em Gálatas, em Efésios, aqui, ó, versículo 13 diz: Cristo se fez maldição por nós, acabei de falar. No capítulo 3, 13, Wagner, para encerrar, está dizendo assim: entretanto, Cristo nos comprou e nos tirou de debaixo da condenação desse sistema impossível, ao levar sobre si próprio a maldição por nossas más ações. Porque está dito na Escritura: é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como Jesus foi pendurado numa cruz de madeira. Meu irmão, Exatamente. e Paulo continua dizendo: até a vinda de Cristo nós fomos guardados pela lei. Aqui, ó, capítulo 3, 23. Até a vinda de Cristo nós fomos guardados pela lei, mantidos debaixo de uma tutela protetora, por assim dizer, até que pudéssemos crer no Salvador que estava por vir. Meu irmão, capítulo 3, 24, 25, 26, todo ele fala a mesma coisa. E aqui eu separei Hebreus também. Ah, Wagner, Sim, quando eu li esse capítulo... Continuando em Gálatas ali, Gálatas, para você que está em casa, leia todo o livro que você não vai se arrepender. Mas no capítulo 4, ele começa a fazer a analogia entre a escrava e a livre. Depois ele fala ali, né, Sara e Agar como alegoria das duas alianças. E, meu irmão, se você até agora aqui não está entendendo nada, você precisa entender no que aconteceu com a troca das alianças. Porque essa é a virada de chave para você entender sobre qual aliança que você está neste momento. A qual povo você é pertencente, entendeu? Sobre qual aliança, qual é a tutela que você está neste momento. Bom, então ele está tratando ali de Sara e Agar, a escrava e a livre, e ele coloca assim, na minha Bíblia, que é a Ferreira de Almeida, né? O subtítulo está ali, ó, o valor transitório dos ritos judaicos. Lógico, ninguém vai ser ingênuo de dizer aqui que eles não estavam vivendo no momento transitório, eles estavam. Era necessário todas essas explicações. Mas nós não estamos vivendo no momento transitório mais. Nós já estamos na nova aliança. E ele diz ali: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servir a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, mas estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, as quais, de novo, ainda querem te escravizar. Guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós que eu tenho trabalhado em vão, diz Paulo. Por que ele diz guardais dias, meses, tempos e anos? Ele está falando dia semanal, ele está falando tempos como os tempos determinados, né, luas e tal, que era a vigor para o povo de Israel. Está falando também de meses e anos como referência também das festas. E aí a gente vai para outros versos, eles falam a mesma coisa, não muda. Então, quando a gente quando a gente trata de troca de aliança, a irmã está falando de Hebreus aí, interessante, meditar na troca da aliança. Eu vou compartilhar a tela aqui, irmã, rapidinho, porque aí a gente já pode meditar, tá? Vou abrir a Bíblia para nós aqui, rapidinho, porque eu já separei o texto. Está aparecendo aí? Olha só que interessante. O livro de Hebreus inteiro também está tratando de troca da aliança. Mas olha só. Ele está fazendo agora no capítulo 8 um resumo de tudo e diz assim, ó: a suma de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote. Vou sublinhar aqui, tá? Que eu acho que vai facilitar para o pessoal em casa. Tá sublinhando aí, né? Sumo sacerdote, tá sim. A suma de tudo é que temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus. Aonde, irmã? À destra do trono da majestade. Glória a Deus.
Amém. Ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Tá? E ali começa a explicar, né, que todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se Cristo estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que ofereçam dons segundo a lei. Por que ele não seria sacerdote? Porque ele não é oriundo da tribo dos levitas, ele é de Judá, a gente sabe disso. Bom, sim, os quais servem de exemplo e sombras, olha só aqui que interessante, sombras das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme um modelo que te foi mostrado. Mas agora, olha só, agora vai entrar a gente aqui. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma nova e melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque nova e melhor aliança. Melhor. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado um lugar para uma segunda, né? E aí ele vai dizer ali, deixa eu rolar para cima aqui rapidinho. Ó, porque repreendendo-lhe disse, eis que virão dias de Senhor em que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui tem mistério, tá? Eu não consigo explicar agora, mas aqui no canal nós temos muitos estudos sobre isso. Farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É referente, sim, a judeus e gentios. E estabelecerei uma nova aliança. Não, ó, aqui que está o mistério, tá, irmão? Aqui está o segredo. Essa aliança nova não é segundo a aliança que foi feita com os pais no dia que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Agora está a promessa. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel e diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Povo, oh glória. E olha que interessante. Mas guardadas no nosso coração por amor e não por terror e por medo. Glória a Deus. Ok, tudo bem, mas me diz uma coisa, agora ele vai nos julgar segundo essa lei, ou o que ele vai fazer? Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados eu vou te julgar. É isso que diz? E das suas prevaricações... peraí que fugiu aqui, rapidinho. E das suas prevaricações não me lembrarei jamais. Ele faz lembrança, não existe um livro que está sendo registrado lá, todos os teus pecados. Jesus lança no fundo do mar e te dá liberdade. É isso que está dizendo. Nas profundezas, ele é o quê? Está aqui, ó, misericordioso. E olha só, para você que quer viver sobre a tutela da antiga aliança, dizendo nova aliança, envelhece a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, está perto e prestes a acabar. Outras traduções vão usar assim, ó, prestes a desaparecer. Desaparecer. A minha versão fala assim. Acabou. Então você está. Então eu tenho duas perguntas aqui. Eu vou tirar aqui da tela rapidinho para a gente voltar aqui. Tirei, ó. Eu tenho duas perguntas para você de casa, para você meditar nesse texto aqui. Você para e você medita. Quem é o teu sumo sacerdote hoje? Pergunta. Segunda pergunta. Ele veio de que tribo? Da tribo de Levi? Ele é levita? Ou o teu sumo sacerdote, ele é da tribo de Judá, que é Cristo Jesus, sacerdócio eterno? O livro de Hebreus ele vai revelar tudo isso. E a última pergunta. Qual aliança está vigente dentro do seu coração hoje? Pronto. Se você responder isso, você tem as respostas para tudo. É verdade. Entende? Acabou. Ah, Wagner, mas ali está dizendo que vai imprimir a lei dentro do meu coração. Sim, deixa eu explicar uma coisa. Até expliquei para um rapaz hoje. Vou explicar aqui, tá? O povo de Israel recebeu essa lei e quem não era judeu, ele vivia como?
A palavra de Deus explica, vivia conforme, ele era julgado, ele foi julgado por Deus conforme o seu proceder, conforme as suas ações, as suas atitudes. Porque a palavra diz que quem vive sem lei será julgado. Entende? Eles não tinham a lei. Só que agora a gente tem lei ou não tem? Tu está me dizendo que a gente tem ou que a gente não tem? A gente tem. Aqui Cristo Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. E a Deus? Louva teu Deus, como é que é? Honra o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você precisa observar isso. Não adianta ser só de todo o seu coração e de toda a sua alma se você não pôr entendimento nisso. Sim. Deus, ele quer habitar dentro de nós. E se nós não formos racionais para entender o que é isso, como que a gente vai dizer que a gente ama a Deus de todo o nosso entendimento? Se você cumprir esses 2 mandamentos, você está cumprindo a lei de Deus. É verdade. Entende? Não, é isso. Abrindo parênteses aqui, meu irmão, é tão simples, a gente tem que esmiuçar em palavras bem simples para que seja mesmo entendido, porque eu não consegui entender coisas simples da palavra de Deus. Sim. Irmão, a lei de Moisés foi dada pelo próprio Deus, escrita pelo dedo de Deus, meu irmão. Para aquela aliança, para aquele propósito. Aquela aliança. E para o povo de Israel, que era cativo no Egito há mais de 400 anos. Irmão, esse povo nasceram gerações ali dentro sem noções de higiene. Eles não tinham noções de cultura, de educação, de criação de filhos, de nada. Eles só eram açoitados, comiam restos do Egito, restos do faraó, e não tinham noções nem de sequer higiene, mulheres. Pensem comigo. Essas mulheres, elas precisavam de leis de higiene para nossos ciclos menstruais, para tudo. O Senhor estipulou a lei de Moisés e não é 10 mandamentos a lei de Moisés. Não. Me dá muita gastura de pensar que toda vez que o adventista fala mandamentos, eles acham que são os 10 mandamentos. Sim. Toda hora eles retratam que é isso só. E os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus são infinitamente muito mais do que a gente entende na Adventista. Exatamente. Então, Jesus falou, quando ele falou, visto que foi dito, tem muitos que dizem assim, agora então a graça é aquela coisa, a libertinagem não. Jesus botou mais severidade na lei, porque ele disse, olha, visto que foi dito, não adulterarás, se você somente olhar e desejar no teu coração, já está pecando. Exatamente. Então, assim, ficou mais puxado agora na graça. Ficou mais puxado, se você quer dizer que a gente não tem lei, entende? O que muda hoje? O que eu costumo entender que muda hoje? Irmã, vamos pensar, nós aqui, você aí de casa, pensa. Você sabe ou você não sabe quando você está indo fazer alguma coisa errada? Você sabe. Você sabe. Sabe o que é isso, irmã Lília? Isto é viver com a lei que está internalizada aqui dentro. É isso. Você sabe. Se você fez, se você faz mesmo com aquela coisa assim, não, isso é errado, você está pecando. Entende? Tu não precisa olhar para a pedra. O Espírito Santo de Deus não agia no Velho Testamento, na Velha Aliança, ele não agia, ele só estava sobre determinadas pessoas. Estava sobre Davi, quando tocava a harpa que expulsava os demônios de Saul, ele estava em Elias, algumas pessoas. Hoje, sim, o Espírito Santo habita dentro de nós. Dentro de nós. Pecamos, ou adulteramos, ou falamos mal, ou idolatramos, fazemos qualquer pecado, o Espírito Santo já te acusa na hora. Nós não somos inocentes. E a graça não trouxe libertinagem, a graça não trouxe coisa para ninguém. Isso é ideia da doida da Ellen White, os falsos enganos dela. Ela fala que a gente está toda sacudidura, que a gente não era crente, não, que a gente foi sacudido. Tudo história, conto da carochinha da maldita que não foi inspirada por Deus. A graça de Jesus, a cruz de Jesus nos trouxe um amor por obedecer a Jesus agora e uma gratidão tão grande pela salvação, porque pela graça sois salvos, que ele já escreveu as leis dele no nosso coração. Hoje nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus, eu não vou matar o Wagner, eu não vou adulterar, eu não vou cobiçar, eu não vou roubar a casa dele. E se eu amo o meu próximo, eu quero também só o bem dele. Porém,
os sábados e rituais e sacrifícios e holocaustos, tudo isso não é necessário mais, porque Jesus foi sacrificado. Até porque, assim, né, quando a gente fala de sábado aqui, olha só, Deus usou o dia da criação, que não era sábado, simplesmente era o 7º dia da criação. Ele usou isso para dizer assim, olha, é uma ideia que eu posso adquirir para libertar esse meu povo que está sendo escravo, para que eles não se escravizem mais. Poxa vida, entre no contexto. O povo tinha recém saído da terra do Egito, onde eles trabalhavam de sol a sol, e Deus fez uma bondade. Tanto é que Jesus fala, o sábado foi dado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Exatamente. Na igreja é diferente, na igreja adventista é diferente, o homem é por causa do sábado. Entendeu? Então, assim, ó. Aí é que tá, meus irmãos. A questão toda é o seguinte: mesmo debaixo daquela aliança, o povo de Israel não conseguia guardar. Eles não conseguiam. Porque eram regras e mais regras. Sabe? Se você quiser guardar o sábado corretamente, que nem os judeus guardavam naquela época, ou tentavam guardar, você vai ver quantas regras tem. Não é uma coisa simples, não é. O sábado da igreja adventista não é o sábado. Não é isso aí, não. Não, né? Só a lei de Moisés são 613 leis, 10 dadas Sim. nas tábuas do Monte Sinai. E as 603, você não pode aparar a sua barba, que você tem que se Não, circuncidar. pode. Você não obedece à lei de Moisés? Você é circuncidado? Meu esposo não é circuncidado. E aí? O pastor adventista é circuncidado? Cadê a guarda da lei de Moisés? Só guarda o que lhes convém. É o que a Bíblia fala. Eles impõem julgos pesados que nem eles mesmos são capazes de carregar, mas eles impõem sobre você. Sim. E você fica doidinho durante a semana tentando ser crente, tentando ser fariseu, tentando ser judeu, tentando guardar sábado, você não sabe nem o que você é. Você fica numa imposição, num fardo, num jugo, que você não perde até a sua identidade. E os pastores mesmo que te obrigam a fazer isso, estão vivendo de boa, em suas casas luxuosas, em seus iates, nem guardam o sábado. Esses bonecos, esses fantoches que aparecem na TV, tão bonitinhos, tão engomadinhos, falando que a igreja adventista é tão bonita, tão bacana, é tudo ilusão. Na prática, no dia a dia, eu passei muita privação, muito aperto, desemprego, fim de carreiras. Até hoje eu não tenho estabilidade, nem carreira, porque eu entreguei tudo para o sábado. Jesus nem me pediu isso. Jesus nem pediu isso. Ele se fez sacrifício por mim e tudo pagou. Eu, cega, na minha ignorância, não enxerguei o valor da cruz de Jesus. Por isso que eu repito isso em todos os dias. Peço perdão a Deus pelo tempo da minha ignorância, e que Ele me use para tirar muitos daí de dentro que eram cegos como eu fui um dia. Até as escamas caírem dos meus olhos. É verdade. Glória a Deus. E a gente precisa estudar, aprender da palavra de Deus para que isso gere liberdade na gente, entende? A gente não está dizendo assim, então agora a liberdade é porque eu vou sair para fazer o que eu quero. Não é isso. Eu acredito que a nossa responsabilidade aqui ela aumentou. Agora a minha responsabilidade aumentou muito mais, entende? Porque agora eu entendo e eu consigo entender qual é o plano de Deus para mim, tá? Uma coisa que, assim, sabe, que quando eu estudo, quando eu vi na palavra de Deus, eu achei muito pesado. Esse povo que tinha essa lei de mandamento, 613, não só 10, eles caíram naquela rotina de, tá bom, tá lá na pedra, não tá aqui, não tô vendo, tá lá dentro do Santo dos Santos, lá, né, um lugar inacessível. Então, assim, eu não tô vendo o que tá acontecendo, o Yom Kippur é uma vez só por ano, a expiação uma vez só por ano. Então tá tranquilo, eu pequei, o cordeiro vai morrer por mim, é só entregar, eu compro lá, entrego. Já havia até um comércio para vender o cordeiro para entregar lá, virou um comércio, sabe? E hoje, irmã, infelizmente, eu continuo vendo esse comércio. Sim, meu Só irmão. que o comércio hoje é feito com o corpo de Cristo, um cordeiro que realmente foi imaculado. E as pessoas querem comprar o cordeiro como se fosse a solução para os seus pecados. Entende? Exatamente. Não adianta você comprar o cordeiro. Peraí, eu pequei, tá, tem o cordeiro aqui, eu tô olhando para a pedra,
coisa que não é mais para fazer, mas eu estou olhando para a pedra. Eu estou olhando para os 10 mandamentos aqui. Eu não consigo guardar porque eu continuo olhando. E aí fica difícil, aí eu me julgo, sabe? Mas aí deixa eu comprar Jesus lá, deixa eu ir sábado lá comprar Jesus, me perdoa. Todo sábado é a mesma coisa. Me perdoa pelos meus erros, mas uma angústia. Tu tá comprando Jesus, tu não compra Jesus. Exatamente. O que eu faço então, Wagner, agora para me libertar disso tudo? Segue o que a palavra te diz, entra no teu quarto, fecha e ora que o teu pai te vê em secreto, ele vai te ouvir. Entra na presença de Deus. Olha só, medite. A presença de Deus, como a irmã Lídia já falou aqui, estava reclusa em um lugar. Não era todo mundo que tinha acesso. Ela estava no lugar santo, no lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote adentrava lá. A partir da morte de Cristo, esse véu, esse grau de separação se rasgou e você tem acesso a este lugar. Você tem acesso a este lugar. Por mim mesmo? Não. Pelo sangue de Cristo que verteu, por intermédio dele. E o próprio livro de Hebreus diz que ele é o véu que se rasgou. Se ele é o véu que se rasgou, não existe mais divisão. Agora existe, sabe o que, irmã? Uma coisa que não tinha, uma fusão. Eu chego até o céu e o céu chega até a mim por intermédio do Espírito Santo. É uma fusão. Precisa acontecer essa fusão todos os dias. Se essa fusão não existe, infelizmente as pessoas procuram uma fusão assim, ó. Eu vou até a igreja para procurar o que eu quero. Não. Tu tem que ir para o céu. Tu tem que, fazer a tua parte. Não existe intermediador mais, é só Cristo Jesus. Tu não consegue mais comprar o cordeiro. Ele não está à venda. Ele é de graça para você. Basta você aceitar, basta você abrir a porta do seu coração e se achegar neste lugar, que é a presença de Deus. Hoje. Que dia que tem que fazer, irmã? Hebreus 4. Que dia? O dia que se chama hoje. O dia hoje. Que se chama hoje. A fusão do Espírito Santo de Deus em nós, dentro de nós, está acessível hoje. Basta você querer. Jesus diz, eu estou à porta e bato. Não perca essa oportunidade de ter o Espírito Santo dentro de você o tempo todo. Irmão, nós, sem essa fusão com o Espírito Santo, não somos nada, irmão Wagner. Nada. Nós temos tendência pecaminosa, nós precisamos de ser revestidos desse poder todos os dias. Não tem brincadeira com o Evangelho de Cristo, não tem brincadeira para quem decide ser cristão. Se você não quer ser cristão, se você não quer seguir a Jesus, se você tem a sua decisão aí de viver a sua vida, na hora que você quiser ser bem, tudo bem. Mas se você se dispõe a ser cristão, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é negar as vontades próprias, as paixões, os nossos defeitos de caráter, a nossa natureza ruim. Isso é todo dia, Wagner. E aí não adianta guardar mandamento, não adianta fazer sábado, nada. Eu estava pensando aqui que o adventista é muito parecido com um jovem rico. Eu já fiz um vídeo sobre isso também. Irmão, o jovem rico chegou para Jesus, o Salvador, na sua frente, cara a cara com você. A pergunta dele é, Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É sempre fazer alguma obra. O adventista ele tem sempre que fazer uma obra qualquer para tentar achar a salvação. Ele tem que guardar o sábado. Coisas de seitas impõem coisas que a Bíblia não te pede. Elas impõem coisas que estão fora da doutrina bíblica. E aí Jesus falou bem assim, vai lá, vende tudo que você tem, vem, siga-me. Então, o coração dele estava ligado nas coisas materiais. Jesus já conhecia o coração dele, né? E a Bíblia fala que ele saiu entristecido, saiu triste dali. Assim, somos nós na Igreja Adventista. Quando eu falo da Igreja Adventista, eu estou falando de mim primeiro, tá? Porque eu fui lá afundada nas doutrinas e fanática pela palavra. Eu fui a mais pecadora, a mais fanática de todos. Então, eu estou falando de mim mesma. E se eu fui liberta, você também pode ser. Porque eu fui enjoada, eu fui uma pessoa fanática no adventismo, eu achava que nunca ia conseguir ser liberta daquilo ali. Eu vejo testemunhos tão lindos, sabe, Wagner, de pessoas que falam, irmã, eu te vi na Adventista e ver seus vídeos hoje é libertador para mim, que você era uma referência para mim. Isso é um motivo de tanta alegria para mim. Se eu passei tantos anos lá, para hoje eu ser usada para tirar muito desse cativeiro religioso terrível, glória a Deus, eis-me aqui, Senhor, eis a minha vida
para o ministério de Cristo. Então, ô Wagner, é só alegria. Estar na presença de Jesus é só alegria. Acabou o medo de juízo investigativo, que Jesus está te julgando, te condenando, seu nome está sendo passado hoje, olha o que você comeu, olha o que você falou, olha o que você pecou. Acabou essa condenação. Jesus trouxe paz. Jesus é verdadeira paz. Ele é o nosso descanso. Glória a Deus. Amém. Amém. Olha, esse papo foi muito bom. A gente já está chegando aqui 1h30 de vídeo. Nossa, passou. Irmã, eu sou muito agradecido pela tua vida aí, os testemunhos que eu já ouvi, agora poder compartilhar contigo da palavra. A gente compartilhou da palavra aqui, não tem nada melhor do que isso, né? Testemunho aliado à palavra, né? Então, assim, eu costumo dizer que se você perguntar, e agora eu saio da igreja, o que eu faço agora? O que eu faço? Anda com Jesus. Talvez você precise de um tempo de cura normal, todo mundo, eu precisei, a irmã Lília talvez precisou, mas assim, procure uma igreja saudável. Ah, mas qual é a igreja verdadeira? Não tem, tira da tua cabeça que existe uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira é a igreja invisível, é a Assembleia dos Santos que estão espalhados nos 4 cantos. Inclusive, existe igreja verdadeira dentro da igreja adventista que precisa ser despertada. Existe. Olha só. Em todos os cantos existe igreja verdadeira. O que é ser verdadeiro? É fazer a vontade de Deus. Pronto. Fazer a vontade de Deus. Inclusive, essa é a pergunta que eu mais recebo. Porque eu tenho o meu Facebook, Lília Chamada por Deus, que eu atendo muita gente no Messenger. Tem 2 anos e meio. É Lília Chamada por Deus no meu Facebook. As pessoas vêm por lá e eu faço atendimento com elas ali de meses, de conversas de semanas, áudios e conversas. E muita gente já foi liberta por Jesus. Eu agradeço muito a Deus todo dia por esse ministério. Muita gente mesmo, é que eu não posso expor o nome, né, irmão? Esse dia eu até fiz um vídeo, corri a tela rapidinho e mostrei um pouquinho das conversas de tanta gente que vem. E, irmão, é uma unanimidade. Quem sai de lá fala, irmã Lília, me ajuda. Eu vi um vídeo seu, eu me identifiquei. O que é que eu faço da minha vida? Qual é a igreja verdadeira? E o que é que eu tenho que fazer agora da minha vida? As pessoas querem a resposta rápida. Eu fui assim também. Meu irmão, esse vídeo, no geral, diz a resposta para você. O que você tem que fazer da sua vida agora? É deixar Jesus entrar no seu coração verdadeiramente. Sim. E buscar a presença do Espírito Santo dentro de você e a palavra de Deus. Muita palavra. Ela é poderosa para te libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. É para nós, é para mim e para você. Crente desde pequenininho da igreja, não conhecia o poder da palavra de Deus. Não era ninguém. Falhou, irmã, a última parte aí. Conhecereis a verdade vos libertará. É uma verdade para nós cristãos, desde pequenininho, dentro da igreja, que nunca conhecemos a Jesus, verdadeiramente. É verdade, é verdade. Eu quero deixar um versículo aqui para os irmãos, tá? Para a gente poder estar encerrando aqui essa live, esse vídeo, né? Deixar um versículo para os irmãos meditarem aqui. Qual que era a vontade de Deus, né? Quando ele tirou aquele povo do jugo da escravidão, olha só. Ele diz assim, ó: porque nada falei aos vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, e nem lhe ordenei nada, coisa alguma, acerca de holocaustos e sacrifício. Mas uma coisa eu ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Infelizmente, o povo não andou no caminho. O povo não andou, e eles, mesmo vendo toda a provisão de Deus, todos aqueles milagres que ocorreram quando esse povo saiu da terra do Egito, continuaram murmurando e fazendo o quê? Desobedecendo. Por isso foi necessária aquela lei. E hoje Deus quer que a gente retome exatamente o que ele falou aqui. Eu não quero ritual, eu estou cansado dos teus rituais, estou cansado desse sacrifício, eu quero um coração contrito, inclinado em me servir. É isso que Deus quer, entende? Adoradores que adorem em espírito e verdade.
Exatamente. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso. Glória a Exatamente. Deus. Amém, Meu irmã. irmão, Você gostaria de concluir com algum versículo também? um pensamento que eu separei aqui, eu acho ele tão bonito e eu gosto de mencioná-lo. Eu já fiz uma vez uma menção sobre isso e eu achei tão bacana. É uma reflexão, na verdade. Assim como os judeus ainda obedecem e seguem somente 39 livros do Velho Testamento, eles não creem que Jesus veio na Terra, que Jesus era o nosso Salvador e é o nosso Salvador, eles só leem a Torá, os 39 livros lá do Velho Testamento. É porque eles ainda não podem ver nem entender o sentido verdadeiro das Escrituras. A Bíblia judaica só tem 39 livros, só o Velho. Eles não são cristãos, não creem em Cristo. No Novo Testamento, nós temos 50 vezes adorar a Deus, 12 vezes idolatria, 4 vezes tomar o nome de Deus em vão, 5 vezes honrar pai e mãe, 6 vezes não matar, 12 vezes não adulterar, 12 vezes também não furtar, 4 vezes não dizer falso testemunho, 9 vezes não cobiçar, 0 sobre o sábado. Esse é o resumo do Novo Testamento. O sábado só é citado para advertir quando alguém vinha criticar Jesus quando ele curava no sábado. Não foi dado como mandamento no Novo Testamento, não há regra nenhuma do sábado. Os 9 mandamentos foram citados no Novo Testamento. O sábado não. Só quando Jesus discutia com os fariseus pegando no pé dele. Interessante, Verdade. né? Olha só que interessante, né? Inclusive é bom você citar, porque lá em Hebreus 4, o escritor do livro de Hebreus, que eu acredito que seja o apóstolo Paulo, por mais que a gente não tenha o nome ali, ele diz que o povo de Israel, ele não conseguiu entrar no descanso por causa da desobediência. Mas, a respeito de nós, diz que nós temos que nos cuidar, que a gente precisa observar para entrar naquele descanso. Qual descanso? O mesmo Jesus. descanso que o povo de Israel não pôde entrar, a terra prometida. A terra prometida. Então, quando a gente fala aqui, principalmente da criação, do 7º dia da criação, que não significa sábado, é uma referência ao descanso que está nos aguardando. Então, que nós venhamos a nos esforçar para entrar naquele descanso, o descanso vindouro, entende? E que dia que a gente precisa cuidar para entrar nesse descanso? O dia que se chama hoje. Se hoje ouvirmos a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Entendeu? Então, é hoje. Hoje é o dia da mudança de atitude na sua vida. Meu irmão, João 8,36. Se, pois, verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Eu sou livre em Jesus hoje, eu sou muito feliz com Jesus, porque Ele me alcançou, me tirou dessa seita, e hoje eu posso falar aos outros que não se prendam a doutrinas humanas, porque Jesus, Ele é maravilhoso, Ele quer ter um encontro contigo, Ele quer habitar dentro de você. E em breve Jesus está voltando para buscar não uma igreja, nem uma placa, nenhuma mais. Nunca mais eu vou defender nenhuma placa de igreja, nenhuma. Em nome de Jesus. Ele vai buscar um povo escolhido, adorador de verdade, que obedeçam em espírito e em verdade, e amem ao Senhor. Amém? Amém. Amém, irmã Lília, te agradeço muito aqui aos irmãos mais uma vez. Não se esqueçam, tá? Se inscrevam lá no canal da irmã Lília, tá aqui. Vão lá, se inscrevam, acompanhem o canal da irmã Lília, que Deus abençoe. Você também não se esquece de se inscrever aqui no canal Remanescente, né? Que acompanhem também a nossa série do Adventismo. Estamos trazendo aqui tanto a parte histórica como estudo das profecias, para você entender verdadeiramente. Eu não tenho nenhuma pretensão de anunciar sim, anunciar a volta de Jesus eu tenho, mas não tenho nenhuma pretensão de marcar data. Não, não é isso. Mas eu quero tentar mostrar para você que existe uma realidade por trás desses erros, principalmente
contra aspectos que interpretaram datas e coisas assim. Então, enfim, estudar a palavra sempre é bom, e você pode aqui no canal meditar nas profecias com a gente também. Então, te convido a estar conosco aqui, e convido a sempre estar seguindo a Irmã Lília. Irmã Lília, muito obrigado. Agradecemos a todos que estiveram conosco até aqui. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Graça e paz. Que Deus abençoe você, Wagner. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de falarmos do amor de Jesus. Estamos aqui à disposição do canal, tá bem? Amém. Vai ter outras vezes. Te prepara. Glória a Deus. Amém.